Fala galera, continuando aqui a correção do vestibular da Faculdade Albert Einstein. Vamos lá dar uma olhada. Então vamos lá pessoal, mas antes de começar, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com o pessoal. E a gente já fez a correção das duas primeiras questões, já falei um pouco sobre o estilo dessa prova, que é diferente dos vestibulares que ainda existem por aí. Se você perdeu o começo e eu falando sobre isso, olha os cards aí acima para ver o começo dessa correção, tá bom? Então aqui a questão de número 43 trouxe o seguinte para a gente, pessoal. Olha lá. Alberto, que ele vai representar por A, Bernardo por B e César por C, apostaram uma corrida de 100 metros. O gráfico do desempenho de cada um com Y representando a distância que está em metros e X que representa o tempo que está em segundos, né? Tá aqui e ele fala o seguinte: a respeito do desempenho comparado dos três nessa corrida, é correto afirmar que após 60 metros de corrida, então ele já vem com informações que não estão no nosso gráfico. Para a leitura, já olha isso. Nosso gráfico aqui é a distância. Ele dividiu em 5 etapas. Então, 100 dividido por 5, eu estou indo de 20 em 20 metros. Então, eu tenho aqui 20, 40, 60 e 80 metros. O tempo também dividido por 5, 20 dividido por 5 está indo de 4 em 4 segundos. Então, 4, 8, 12, 16 e 20. Para te ajudar na interpretação, ok? Então, ele falou, após 60 metros, então olhando ali na distância de 60 metros, de corrida não houve mais trocas de posições. Então, depois dos 60, claramente teve troca de posições entre os competidores. Então, esse item está eliminado. A taxa de crescimento da velocidade do vencedor é constante. Então, vou ter que calcular isso. Então, sem cálculos por enquanto. Vamos ler as demais alternativas. No item C, após 8 segundos, então olhando ali para os 8 segundos, após 8 segundos de corrida não houve mais trocas de posições. Depois dos 8 segundos teve trocas de posições entre eles, então eu posso eliminar a C também. Item D, Bernardo, que é o de verde, conquistou o segundo lugar por mais de 4 segundos de diferença entre o terceiro. Então, a corrida do Bernardo aqui, ele conquistou o segundo lugar com mais de 4 segundos. Também vou ter que olhar com mais calma. Vamos olhar o item E. Alberto é o vencedor e César é o último. Olhar o vencedor e o perdedor, isso daí é tranquilo. Então, vamos lá. O Alberto, os 100 metros, ele fez com 12 segundos. O Bernardo, ele levou ali um pouco mais de 16, né? Vamos colocar 16 segundos para fazer os 100 metros. E César fez com 20 segundos. Então, realmente, Alberto foi o vencedor, César foi o último colocado, então aqui a gente já tem nosso gabarito. Letra E. É de eu dei conta, uma questãozinha tranquila, só analisando o nosso gráfico, certo? Bem de boa. Olha lá a questão de número 44, trouxe o seguinte para a gente. A, B e D, esse triângulo menor, é um triângulo retângulo com ângulo de medida alfa no vértice B. Beleza. E o triângulo ABC, todo o nosso triângulo, também é retângulo, com ângulo 2α no vértice C. Igual está nessa figura. Sabendo que tangente de 2x, então ele deu para a gente a fórmula da tangente do arco duplo. E que AB e CD medem 6 centímetros. Então vamos colocar isso daqui. AB mede 6, CD mede 6 também. Eu já vou chamar esse outro pedaço aqui de x, que provavelmente a gente vai precisar dele. Qual o comando da questão, né? O que ele quer? O perímetro do triângulo BCD é igual a... Então, eu quero o perímetro desse triângulo. Um dos lados a gente já tem, que é 6. Então, eu tenho que achar o lado BD, que eu vou chamar de Y. E o lado CD, que eu vou chamar de um Z. Tá bom? Então, com esses dados aí, vamos para a nossa questão. Então, olha lá. Olhando para o triângulo menor, eu posso fazer a tangente de alfa. A tangente de alfa
eu posso escrever ele sendo cateto oposto, que eu chamei de x, cateto adjacente, que é 6. E agora, olhando para o meu triângulo como um todo, o triângulo ABC, eu tenho como escrever também a tangente de 2α, que o cateto oposto a 2α é 6, o cateto adjacente é x mais 6, aquele pedacinho x mais o 6. Então, tendo isso daqui, eu vou utilizar o que a questão informou para a gente, que é a tangente do arco duplo, 2x. Já vou colocar 2α, tá? Para trabalhar com o que a questão deu. Então, a tangente de 2α, ele falou que é 2 vezes a tangente de α dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de α. Tangente de 2α a gente tem. Ele mede 6 sobre x mais 6. 2 vezes a tangente de α que a gente também escreveu, que é x sobre 6, dividido por 1 menos a tangente ao quadrado. Então, x sobre 6 ao quadrado. É x ao quadrado, 6 ao quadrado, 36. Então, agora é só multiplicar essa galera cruzado aqui. Eu tenho aqui ao lado, já que a gente vai encontrar, uma equação do segundo grau desenvolvendo isso daqui, tá? Eu vou ter o seguinte, essa equação, depois que desenvolver, eu não vou desenvolver aqui só para a gente ganhar tempo, eu vou ter que ela é x ao quadrado mais 4x menos 12 igual a zero. Então, eu vou chegar nessa equação de segundo grau. Basta desenvolver isso daqui multiplicando cruzado. Tá bom? Poderia já colocar as raízes, mas eu quero desenvolver com vocês para a gente discutir uma coisa que o pessoal, às vezes, fica nas dúvidas. Então, vamos lá. Então, nosso delta vai ser 4 ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é menos 12. Então, meu delta vai ser 16, menos com menos é mais. 4 vezes 12, a gente vai ter 48. 48 mais 16, eu tenho 64. Então, tem ali o valor do nosso delta. Então, meu x ele vai ser menos o b, mais ou menos raiz de 64, que é 8, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, uma das nossas raízes é menos 4 mais 8 sobre 2. Isso é 4 dividido por 2, que é 2. E a outra raiz é menos 4 menos 8 sobre 2. Menos 12 por 2, que é menos 6. Só que, o que o x está representando para a gente, galera? Sempre interprete as questões. Nosso x, lá no exercício, ele é um lado, então ele não pode ser negativo. Então esse valor negativo eu vou desconsiderar. Eu vou pegar só o x valendo 2. Ele tem que ser positivo, ok? Então o nosso x vale 2. Beleza. Se o x vale 2, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e olhando para o triângulo menor, olhando ali para o meu triângulo ABD. Eu vou até desenhar ele aqui de novo. Eu tenho um ângulo de 90. Esse lado mede 6. O nosso x, que é 2. Certo? E agora eu vou calcular o valor daquele y, porque é um dos lados que a gente quer. Então, eu vou achar esse y. Então, aqui basta fazer o quê? Pitágoras. Então, aqui desenvolvendo, eu vou ter que y² é igual a 6² mais 2². Então, y² é 36 mais 4. Então, meu y é a raiz de 40. Posso deixar nessa raiz de 40, posso simplificar, aí fica a gosto do freguês. Como que eu sei o que eu vou abordar no meu exercício? Se eu olhar para os gabaritos, deixa eu posicionar aqui. Se eu olhar para os gabaritos, eu não tenho nenhum raiz de 40. Então, claramente, ele simplificou aquilo ali. Então, o bom de estar trabalhando com a questão objetiva é isso. Ele já dá a dica do que eu tenho que fazer. Então, aqui eu vou simplificar. Então, 40 a gente sabe que é 4 vezes 10. A gente pode separar as raízes, né? Raiz de 4 vezes a raiz de 10. Mas a raiz de 4 a gente sabe que é 2. Então, eu sei que o meu y é 2 raiz de 10. Então, eu já tenho um dos lados que eu preciso. E agora a gente vai olhar para o triângulo como um todo. Eu vou redesenhá-lo aqui também.
onde um lado é 6, o outro lado todo, olha lá, um pedacinho é x e o outro é 6. Então vai ser x mais 6 e o terceiro lado é z. Então vou ter aqui x mais 6 e o outro lado sendo z. Novamente eu vou aplicar Pitágoras. Então meu z ao quadrado, ele é x mais 6 ao quadrado. Lembrando que esse x, né, já vamos substituir aqui antes, é x mais 6, só que o x vale 2. Então 2 mais 6, esse lado é 8. Ok? Então 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então nosso z ao quadrado, ele é 8 ao quadrado, que é 64. 6 ao quadrado, que é 36. Então nosso z é a raiz de 100. E a raiz de 100 é 10. Então agora eu tenho os três lados da figura que eu precisava aqui. Porque eu tenho que o meu y ele vale 2 raiz de 10, o z vale 10 e o outro é 6. Então basta fazer essa soma para encontrar o perímetro, que é o que o exercício queria. Então vamos lá. Então eu vou ter o lado que é 6, mais um lado que é 10, mais um lado que é 2 raiz de 10. Então aqui eu tenho 16 mais 2 raiz de 10. Já é o resultado? É. Só que, novamente, olha para o gabarito. Ele colocou valores em evidência. Então, se ele colocou valores em evidência, vamos voltar aqui. Eu posso colocar um 2 em evidência, que aí eu fico com 8 mais raiz de 10 centímetros. Então, 2 que multiplica 8 mais raiz de 10 centímetros, se a gente olhar aqui com calma, nosso gabarito, vamos voltar aqui na página anterior. Se eu olhar aqui, o nosso gabarito vai ser o item D. 2 que multiplica 8 mais raiz de 10, certo? Então aqui matamos mais uma questão de cálculos, mas não uma questão difícil, né? O que a gente usou aqui nela? A gente usou Pitágoras e usou a ideia da tangente, ok? Então, vejo vocês na continuação da nossa correção. Até lá!